Imagine o seguinte: durante séculos, os camponeses viveram presos à terra, como servos dos grandes senhores feudais. Mas isso começou a mudar. Muitos camponeses deixaram a condição de servos e se tornaram trabalhadores livres, os chamados colonos. Eles alugavam parcelas de terra dos senhores e pagavam uma espécie de aluguel. É uma mudança enorme, não é? Você passa de servo, que não tem direito a nada, para trabalhador livre, que negocia suas condições. Nas cidades, os artesãos se organizaram em grupos chamados guildas, ou corporações de ofício. Sapateiros, ferreiros, alfaiates, cada grupo tinha sua guilda, com regras sobre matérias-primas, qualidade dos produtos e preços. E a hierarquia era bem definida. O mestre ficava no topo, era o dono da oficina, detinha o conhecimento, as ferramentas e a matéria-prima. Logo abaixo vinham os oficiais, que já tinham experiência, recebiam salário e podiam se tornar mestres mediante uma prova e o pagamento de uma taxa. E na base estavam os aprendizes, jovens que aprendiam o ofício, e o período de aprendizado poderia durar até 12 anos. Junto com tudo isso, o comércio foi crescendo enormemente. No norte da Europa, uma aliança de cidades comerciais chamada Liga Hanseática controlava o comércio do Mar Báltico. No Mediterrâneo, as cidades italianas de Gênova e Veneza eram os grandes centros comerciais. Elas faziam a ligação entre a Europa e o Oriente, trazendo especiarias, sedas, metais preciosos. E com todo esse dinheiro circulando, um novo grupo social começou a se destacar: a burguesia. Os comerciantes e banqueiros passaram a ter tanto poder econômico que começaram a influenciar a política e a cultura. Foram criados os primeiros bancos, surgiu o trabalho assalariado e a propriedade privada passou a ser um valor central. A burguesia comercial tinha uma necessidade que a nobreza medieval não tinha. Ela precisava de pessoas qualificadas para administrar seus negócios, resolver questões jurídicas e gerir as finanças. Por isso, a burguesia começou a investir na educação, e assim surgiram as primeiras universidades europeias, a de Bolonha, na Itália, e a de Oxford, na Inglaterra, no século XI. A de Paris veio no século XII. Hoje em dia, estudar parece óbvio, mas no mundo medieval, a educação formal era privilégio de poucos, controlada pela Igreja. Outro fenômeno importantíssimo foi o mecenato, a prática de ricos comerciantes, banqueiros, aristocratas e até a Igreja Católica de financiar artistas, escritores e intelectuais. Em Florença, a família Médici foi uma das mais importantes mecenas do Renascimento. Sem esse financiamento, muitas das grandes obras não existiriam. Em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla, pondo fim ao Império Romano do Oriente. Muitos intelectuais e artistas que viviam lá fugiram para as cidades italianas, levando consigo o conhecimento da antiguidade grega e romana. Esse evento foi fundamental para o surgimento do humanismo. Outra invenção revolucionária foi a prensa de tipos móveis, de Johann Gutenberg, no século XV. Pela primeira vez, os livros podiam ser reproduzidos em grande escala. As ideias humanistas se espalharam como nunca antes. O humanismo foi um movimento intelectual que surgiu na Península Itálica no século XIV. Os humanistas valorizavam o ser humano, suas capacidades, sua razão, e se inspiravam nos filósofos e escritores da antiguidade grega e romana. Eles propunham uma ruptura com a mentalidade medieval, que colocava Deus no centro de tudo, o chamado teocentrismo. Para os humanistas, o ser humano é livre para decidir sua conduta e escolher seu destino. Esse é o conceito de livre-arbítrio. Atenção, o humanismo não negava a Deus. Era uma nova forma de pensar dentro do contexto cristão.
E essa nova visão centrada no ser humano recebeu o nome de antropocentrismo. O renascimento cultural ocorreu entre os séculos XIV e XVI, iniciando na Península Itálica e se espalhando pela Europa. Florença foi um dos centros mais importantes. Enriquecida pelo comércio, ela atraiu os melhores artistas e intelectuais da época. O ideal renascentista era o do ser humano universal, um artista que dominava pintura, escultura, literatura, ciência, música, filosofia e muito mais. A arte renascentista se diferenciou profundamente da arte medieval. Enquanto a arte medieval representava figuras planas, sem volume, quase simbólicas, a arte renascentista buscava o realismo. Para isso, os artistas usaram técnicas revolucionárias, a perspectiva, que dá ilusão de profundidade, o claro-escuro, que cria contraste entre luz e sombra, o volume e o realismo anatômico. Leonardo da Vinci e Michelangelo chegaram a dissecar cadáveres para entender o corpo humano e representá-lo com perfeição em suas obras. Entre as obras mais importantes do Renascimento, podemos destacar O Nascimento de Vênus, de Botticelli, com tema mitológico, uma representação idealizada do corpo feminino, beleza e harmonia. A Última Ceia e a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, uma perspectiva extraordinária com expressões humanas ricas. A Pietà e Criação de Adão, de Michelangelo. A Pietà é uma das esculturas mais perfeitas já criadas. A Criação de Adão, no teto da Capela Sistina, é um dos maiores exemplos de arte renascentista. A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, um tributo aos filósofos da antiguidade, com Platão e Aristóteles no centro. Na literatura, Shakespeare, natural da Inglaterra, escreveu Romeu e Julieta e Hamlet. Cervantes, na Espanha, criou Dom Quixote. Em Portugal, Camões compôs os Lusíadas. Na França, Rabelais escreveu Pantagruel. O Renascimento foi uma época de efervescência criativa em todas as áreas. O Renascimento não foi apenas cultural e artístico, foi também científico. A nova mentalidade baseada na observação e na experimentação revolucionou o conhecimento. Na astronomia, Nicolau Copérnico, em 1543, propôs que o Sol, e não a Terra, era o centro do universo. Isso contrariava séculos de doutrina da Igreja. Décadas depois, em 1632, Galileu Galilei aperfeiçoou o telescópio, confirmou a teoria de Copérnico e foi condenado pela Inquisição. Na medicina, a dissecação de cadáveres, prática desencorajada pela Igreja, permitiu conhecer o corpo humano como nunca antes. Na arquitetura, o uso da geometria transformou as construções. Saíram os estilos góticos e entraram linhas horizontais, luminosidade e proporção humana. A prensa de Gutenberg foi o Google do século XV. Com ela, os livros passaram a ser produzidos em escala, as ideias circularam muito mais rápido e a educação pôde se expandir. E tudo isso acontecia enquanto os europeus olhavam para além do horizonte. A necessidade de novas rotas comerciais, especialmente após a tomada de Constantinopla pelos turcos, impulsionou as grandes navegações. Os europeus aperfeiçoaram instrumentos como a bússola e o astrolábio e navegaram cada vez mais longe. A ideia de que a Terra era plana já havia sido descartada pelos cientistas desde a antiguidade. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra no século III a.C. com notável precisão. O final da Idade Média trouxe transformações nas relações de trabalho. Isso gerou o crescimento comercial. O crescimento comercial enriqueceu as cidades e fez surgir a burguesia. A burguesia criou novos valores, universidades, bancos, mecenato. Esses novos valores, somados à chegada de intelectuais de Bizâncio e à invenção da prensa, geraram o humanismo. O humanismo deu origem ao renascimento cultural, artístico e científico. E o renascimento científico tornou possível a expansão marítima europeia. Assim,
de transformações silenciosas e ambições recém-nascidas, a Europa viu erguer-se um novo mundo, não apenas sobre mares desconhecidos, mas sobre a própria redescoberta do homem e de suas possibilidades. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!